Ok, então boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a live, certo? Boa tarde para você que está assistindo. Eu sou o professor Daniel Cristino e essa é a quarta live da campanha IFES Novo Coronavírus, uma iniciativa do ProIFES Federação em parceria com os seus sindicatos. Certo? Bom, hoje é dia 17 de abril, nós estaremos juntos em transmissões todas as sextas-feiras aqui na página do Facebook do ProIFES. Então vocês podem logar todas as sextas-feiras que a gente vai estar com transmissões aqui. O objetivo desses encontros é trazer para vocês algumas das principais notícias e avanços que as universidades e institutos federais têm realizados no enfrentamento à pandemia do coronavírus e também em outras doenças de alta incidência no Brasil. Além disso, vamos conversar também sobre a ação dos sindicatos da federação, certo? E do próprio ProIFES no combate a essa pandemia, ou no auxílio ao combate a essa pandemia e na defesa do serviço e dos servidores públicos, certo? Mas, entretanto, né, para falar um pouco mais sobre essa campanha e um pouco mais sobre essas atividades que eu acabei de listar, eu vou passar a palavra para o presidente do ProIFES, né, o professor Nilton Brandão. Boa tarde, professor Brandão. Boa tarde, Daniel. Satisfação falar contigo. Muito bom. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde àqueles que nos ouvem, àqueles que nos assistem pelo país afora. Em especial, quero saudar aqui os professores e professoras da Universidade Federal de Goiás, de Catalão e da base do Adurnes, do ADUFG Sindicato. É uma satisfação imensa falar com vocês. Como o Daniel acabou de dizer, esta é uma iniciativa em parceria da Federação com os seus sindicatos federados. O ProIFES Federação tem trabalhado de forma muito intensa, apesar desta quarentena, de não estarmos no dia a dia da universidade, para mostrar a importância do serviço público, a importância dos servidores públicos federais. As universidades brasileiras, os institutos federais brasileiros, tem desempenhado um papel importante nesta pandemia. A ciência tem se revelado como o espaço necessário na luta contra o coronavírus. E por que isso é importante? Porque nós temos debatido historicamente contra os cortes da educação, contra o ataque à ciência, né, tanto quanto o desprestígio dos servidores públicos federais. E temos tentado mostrar de que são as universidades e a educação no seu conjunto que traz esperança e que traz as possibilidades de enfrentamento dos grandes problemas da sociedade como um todo. Então, assim, enquanto sindicato, enquanto federação, a nossa construção é para dizer para vocês, dizer para a sociedade, que não dá para poder desprestigiar as universidades e a educação, não dá para poder aceitar o ataque aos servidores no seu conjunto e fazer um levantamento das propostas e das atividades desenvolvidas em nossas universidades. Como o Daniel já explicou, nós estamos fazendo isso em parceria com os nossos sindicatos. Na semana que vem teremos aqui com o Sindicato do Paraná, depois com a Bahia e diversos outros locais pelo país afora. Hoje, em especial, vamos estar aqui debatendo com vocês o professor Flávio Alves da Silva, que é presidente do ADUFG Sindicatos, professor associado 1 do curso de Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia, doutor em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, membro permanente dos programas de pós-graduação em Agronomia e pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Faculdade da Escola de Agronomia. O professor Flávio é presidente do ADUFG, é um parceiro importante no plano nacional, é uma liderança sindical fundamental, ativo permanente, e tem desenvolvido um trabalho fundamental aí na representação dos trabalhadores do ADUFG Sindicato da Universidade Federal de Goiás. Boa tarde, professor Flávio, seja bem-vindo nesta nossa live. Eu que agradeço a participação nessa live e parabenizar também o ProIFES, né? Nós, no ProIFES Federação, por estar realizando essas lives. Essas lives são de extrema importância para esclarecer realmente a nossa comunidade acadêmica, tanto aqui da UFG, de todas as universidades, institutos federais,
do que está acontecendo no momento, né? A situação de calamidade que aí está, que preocupa a muitos, todos nós. E nós, claro, nessa dificuldade toda de se movimentar, estamos tentando de todas as formas trazer informes para os professores, para as professoras, no sentido de deixar eles bem esclarecidos e mostrar para eles que o movimento sindical está vivo, está lutando e realmente fazendo o que deve ser feito, né? Aqui em Goiás, depois mais na frente a gente vai falar também das ações. Então é agradecer realmente, de antemão também agradecer, além de você, Brandão, presidente da federação, agradecer também ao professor Daniel, que está mediando esse debate, a professora Lucilene, que é pró-reitora de extensão aqui da UFG, pela presença também nessa live. E todos que estão nos assistindo, e todas. Valeu, professor Flávio. Bom, vamos estar conosco aqui também como convidada especial, vai o nosso agradecimento já antecipado, a professora Lucilene Maria de Souza, a Lu, né, que é pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás, graduada em Nutrição pela Universidade de Brasília e mestre em Ciência da Saúde pela UNB, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Sua dissertação teve como tema biodisponibilidade de micronutrientes na multimistura. Sua trajetória acadêmica, que não parou no doutorado, foi feita na UNB, com o tema saúde pública, com aleitamento materno, com especialização em gestão de política de alimentação e nutrição pela Fiocruz de Brasília. Lucilene Maria de Souza foi docente da Pontifícia Universidade Católica de Brasília, Unip, e Faculdade do JK. Lucilene é reconhecida pelo seu trabalho como professora na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, onde foi coordenadora de educação permanente do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar na região Centro-Oeste. Lu, obrigado pela sua disponibilidade, boa tarde, que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda, tá bom? Boa tarde, eu que quero agradecer muito o convite da ProIFES, em nome do nosso presidente aqui da UFG, o professor Flávio, a presença também do Daniel, e para nós é muito importante ter esses momentos, né, a gente pode conversar com a comunidade acadêmica, com a população em geral, mostrando o ativismo da universidade, das instituições de ensino superior. Aqui eu vou me deter muito a falar das questões que a universidade, é um leque de ação para enfrentamento da Covid, mas também com parceria com vários outros órgãos, inclusive com institutos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e também quero cumprimentar a todos que nos assistem. Ok, lembrando que essas nossas lives, o ProIFES Federação representa os professores das universidades e institutos federais. Portanto, nós estamos aqui falando para professores, para a sociedade como um todo, mas em especial com os professores das universidades e institutos federais. Na semana que vem, nós teremos uma live que terá como base professores do Instituto Federal do Paraná, né? Então, nós estamos aqui colocando a educação federal, a pesquisa e a extensão da educação federal e a diferenciação que o investimento pelo governo federal na educação é necessário, né? E, portanto, queremos entender que quando trabalhamos com ciência, trabalhamos com educação, estamos falando de o papel dos sindicatos nesta construção, na defesa deste tipo de educação e de investimento do governo federal. Eu vou devolver aqui, então, para o professor Daniel, que é o mediador desse debate, ele vai continuar agora esse trabalho e na conversa com a Lucilene e com o Flávio na sequência durante toda a live. O Daniel é um diretor de promoção social, culturais e científica do ADUFG Sindicato, portanto, é um dirigente sindical aí do ADUFG, professor adjunto 3 da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, membro permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais, mestre em Filosofia pela UFG e doutor em Ciências da Comunicação pela UNB. E também coordenador do Game Lab, no Media Lab da UFG. Bom, o Daniel é um militante também, dirigente do CD do ProIFES Federação, articulador nacional, importante liderança, não só em Goiás, mas referência pelo país. Daniel, obrigado por mediar essa live em nome do ProIFES Federação. Seja muito bem-vindo, nossos agradecimentos pelo seu trabalho. Boa tarde para ti, bom trabalho. Que é isso, eu que agradeço, presidente Brandão.
E antes de a gente começar os debates, as conversas na live, eu tenho alguns recados para o pessoal que está assistindo. Bom, obviamente, como você pode ver, está todo mundo falando, cada um de sua casa. Então, a live vai depender do funcionamento bom da internet. Então, de qualquer forma, se acontecer alguma coisa, a gente já pede desculpa antecipadamente para qualquer problema técnico que prejudique um pouquinho. Mas fica aí que a gente resolve e volta. Não tem problema. Todas as lives que a gente está realizando vão ficar gravadas e salvas aqui na página do ProIFES. Quem quiser compartilhar o link, a gente agradece. Por fim, fique à vontade para deixar nos comentários as dúvidas ou perguntas que vocês quiserem fazer, que no final da conversa a gente vai responder algumas perguntas aqui dentro do tempo que a gente tem. Certo, então sem mais enrolações, vamos passar direto aos nossos convidados e eu gostaria de começar já com uma questão para a professora Lucilene. Certo? Professora Lu. Né? Professora, a Universidade Federal de Goiás tem desenvolvido uma série de ações de combate ao novo coronavírus. Né? As faculdades que entregam a instituição já produziram álcool gel em 70%, distribuíram para profissionais que atuam na linha de frente no combate à doença. A UFG também vai auxiliar no diagnóstico do Covid-19. Também estão sendo realizadas campanhas para doação de alimentos, produção de máscaras, e gostaríamos, então, que a senhora comentasse um pouco, certo, sobre essas e outras ações que estão sendo realizadas para o UFG no âmbito da instituição e também da comunidade. Obrigada, Daniel. Falar das ações da universidade é falar um leque, né? Ela vai desde o campo do diagnóstico, da capacitação, do treinamento, das ações solidárias, na produção de EPIs, na produção, como você mesmo disse, de álcool gel, álcool glicerinado, as atividades de promoção, monitoramento. Então, primeiro eu vou responder algumas questões iniciais. No campo do diagnóstico, né, algumas unidades, a Faculdade de Farmácia, o IPTESP, o LACES, que é o nosso Laboratório de Análises Clínicas e Ensino na Saúde, ele tem colocado-se a disponibilidade para a produção mesmo de fazer um laboratório de campanha de apoio à LACEN. Acho que, como todos sabem, LACEN é o laboratório do Estado, que é o único, né, que está realizando o exame no Estado de Goiás. E nós colocamos toda a nossa capacidade de serviço para atendimento, estamos já disponíveis, mas os trabalhos ainda não iniciaram em relação a esses laboratórios. Vale ressaltar que tanto o laboratório de farmácia, como também o IPTESP, ele já tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né, fazendo as ações junto ao Sistema Único de Saúde, o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. E esses mesmos laboratórios estão buscando mais recursos, né, porque a capacidade que ele tem de realizar esse diagnóstico vai depender também de insumos e alguns equipamentos, então nós estamos buscando fomentos externos também, junto ao MCTIC e ao Ministério da Saúde, e a meta é a realização de 350 a 500 testes por dia. E esse trabalho, ele pode ser ainda mais ampliado, né? Existe até a possibilidade de fazer um sequenciamento do genoma para a identificação das variedades genéticas que estão circulando no estado de Goiás. Então, é um espaço que está totalmente aberto para iniciar os seus trabalhos. Em relação à produção de álcool gel, a produção ela foi feita ativamente pela farmácia, nossa farmácia universitária, mas nós estamos também, em função dessa crise, faltando alguns produtos no mercado, então, com isso, a produção de álcool gel, nesse momento, ela está parada por a falta de um produto, que é um polímero que vai dar consistência a esse álcool gel, mas existe pesquisa tentando também fazer a substituição desse polímero, e nesse momento, o que nós temos feito muito é a produção de álcool glicerinado, né, e eu acho que é importante ressaltar que a base para a produção desses materiais está vindo de doação de álcool pelas usinas, então é um trabalho que se soma várias parcerias nas diferentes áreas de atuação, e esses produtos, né, em relação à produção, tanto da farmácia universitária, como da outras unidades, que foi levada pela professora Eliana da farmácia, inicialmente foi feita uma doação para alguns profissionais, para o pessoal da segurança, da polícia, que fica rondando aqui na praça universitária, de uma quantidade limitada, é óbvio, né?
em relação à farmácia universitária, esses produtos foram vendidos a preços acessíveis. Agora, nós estamos mais na produção do álcool glicerinado, a gente está doando para os laboratórios, para os espaços que estão sendo referência na atuação frente ao enfrentamento da Covid. Outra ação que está muito evidente, né, a todo momento sai nas nossas redes, na mídia, é a produção de EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual. Nós, através de um projeto, né, um projeto que reúne a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Artes Visuais e a EBZ, nós temos feito uma produção diária nos laboratórios da FAV, tá? Nós produzimos, então, máscaras e capotes, que são os aventais, na verdade. Esses materiais, os insumos, eles vieram de doação da OVG. Então, a boa parte da OVG e de outros parceiros, que acho que é importante colocar isso também, e esses materiais, então, a própria distribuição é feita pela OVG e parte desse material nós temos levado para o hospital universitário. E quem está fazendo essa dispensação é a Faculdade de Enfermagem. E é importante colocar que agora, em função da importância de ampliar esse projeto, nós entramos numa outra etapa, para aumentar ainda mais essa produção, que nós estamos fazendo a capacitação dos municípios que estão nos solicitando. Então, nós temos ido à Faculdade de Enfermagem, que elaborou todo um protocolo, né, de acordo com a vigilância sanitária, juntamente com a FAV, indo para os municípios e fazendo essa capacitação. Nós já temos uma série de municípios que foram capacitados, nós começamos por Goianésia e outras associações. A Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás fez uma parceria com o Polo Têxtil de Inhumas. Então, nós vamos ter 5 confecções que vão produzir uma média de 10 mil máscaras, tá? Ou seja, essa produção de EPIs, ela está muito forte nessa linha, e a nossa meta em relação à FAV é a produção de 200 mil máscaras, mas a nossa, ampliando esse polo com a parceria com outros municípios, isso vai aumentar e muito. E tudo isso é feito a partir de doação dos materiais necessários, né? Outra produção foi quanto à produção da máscara de plástico, que é feita com placas de PET, né? Nas impressoras 3D no IPLab, esse laboratório, né, esse IP, ele fica na CRTI, e ela é destinada aos profissionais de saúde. Importante ressaltar que esses insumos para a produção desses materiais, eles têm sido possível por doações, próprios pesquisadores da universidade destinaram parte dos seus recursos para a compra dos insumos necessários. A sociedade civil também, ela tem participado muito forte dessa campanha na produção de EPIs. Então, essas são algumas ações, mas nós temos várias outras. Acho que é importante ressaltar a relação ao nosso hospital universitário, Hospital das Clínicas, né, onde o reitor, ele destina totalmente esse hospital para o enfrentamento da Covid. Então, é um hospital novo, né, onde oferece 600 leitos. Então, ele colocou a serviço do Estado e do município como hospital referência, ele precisa ainda ser equipado, e nessa necessidade de equipamento, até o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina lançou uma campanha para equipar o nosso hospital universitário. Então, eles estabeleceram uma vaquinha com a meta de 5 milhões, então essa vaquinha online, convido todos a que puderem nos ajudar também. No campo das ações solidárias, uma grande campanha acampada pela universidade, em frente à Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Nutrição, a Faculdade de História, a ação UFG Solidária. Essa ação, ela visa a arrecadação de recursos financeiros que são totalmente transformados mesmo na compra de cestas básicas e de kits de higiene, que tem sido doado à população em situação de vulnerabilidade. Aí vão imigrantes, catadores de recicláveis, os próprios quilombolas, pessoas em situação de rua. É um projeto que até agora nós já conseguimos atender com 600 cestas, próxima semana com mais 300 cestas, e tem uma infinidade de famílias à espera do apoio da UFG Solidária, né? Eu tenho muito mais a falar, eu não sei se tem um tempo ainda, Daniel, mas eu não sei se posso deixar para as perguntas,
mas nós temos muito mais outras ações. Acho que é importante falar também das pesquisas, né, de monitoramento que nós temos feito. Então, o LAPIG, né, dentro de o nosso laboratório de processamento de imagens e geoprocessamento, né, LAPIG, numa equipe multidisciplinar, ele desenvolveu uma plataforma web, Covid Goiás, UFG, que aí é possível fazer o monitoramento da pandemia da Covid no estado de Goiás, em nível municipal. Então, através dessa plataforma, a gente acompanha os casos, e isso é uma ferramenta essencial para os gestores, né, para os agentes públicos, para a sua tomada de decisões. Então, é uma plataforma que, a todo momento, ela mostra em números como que está a nossa situação de contaminação pelo vírus. Outro pesquisa que, a todo momento, até o governador do estado, ele tem apresentado o efeito dessa pandemia na saúde e na economia do estado. Então, ele permite ver qual que é a capacidade de leito, se tiver um aumento dessa curva, né, como que se vai estar a capacidade de atendimento dessa população, qual que é o impacto disso na economia, o que o isolamento social ele tem favorecido a diminuição ou estagnação. Então, esses são um acompanhamento, uma simulação, inclusive, dessa situação, real da situação, para que a gente possa tomar medidas adequadas. E é bom ressaltar que esse projeto ele envolve várias outras parcerias, né? Ele envolve o Instituto Mauro Borges, a Secretaria de Saúde do Estado, de Economia, entre outros. Tem mais coisas para falar? Eu não sei se eu tenho tempo, Daniel. Sim, não. É porque é o seguinte, tem uma pergunta para você, porque é bom reservar tempo para pergunta para o pessoal, dos internautas. Tá recentemente foram criadas 2 universidades no interior de Goiás, não é? A UFCAT e a Universidade Federal de Jataí, né? E entre essas outras universidades, né, especialmente na UFCAT, está sendo implementado um repasse financeiro, certo? Em caráter excepcional e emergencial, destinado a estudantes dos cursos das áreas de saúde que atuam no enfrentamento e na emergência. Né? Considerando esse cenário atual, e o fato de a psicologia ter um papel importantíssimo no acolhimento das angústias e sofrimentos dos profissionais de saúde, especialmente, que estão na linha de frente da prevenção e do surto, e que na maioria das vezes se sentem sozinhos e tal, né? O curso de psicologia da Universidade de Jataí está com um projeto de extensão, né, orientado aos profissionais de saúde. Eu gostaria que você pudesse avaliar a importância dessas ações que não estão diretamente enfrentando a pandemia, né? Não são ações que enfrentam a pandemia de modo direto, mas que dão um suporte, especialmente no caso da psicologia, certo? Queria que você comentasse isso dentro da universidade, como pró-reitora. Daniel, essa é uma ação que, inclusive, ela tenha sido assumida para as outras universidades, mas eu entendo que ela está ligada diretamente à própria pandemia, sim, porque o processo de cuidado em saúde mental, ele envolve minimizar esse sofrimento, né, advindo do próprio isolamento físico, que isso é necessário para diminuir as chances de contaminação. Então, a condição mesmo de estresse, né, de outras doenças psicológicas que advêm da pandemia, ela é real. Então, as ações que tem feito, a exemplo da UFCAT, a própria Universidade Federal de Goiás, eu sei que outras universidades, a UFJ também tem feito, é de dar apoio a essas pessoas em diferentes formas, né? E deixar bem claro que são apoio, uma grande parte online, em função do isolamento, não pode ter o contato físico. A exemplo disso, a própria nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela lançou um programa de apoiar, dentro do programa Saudavelmente, né, dar continuidade ao apoio, seja de forma virtual ou até por e-mail, essas pessoas que necessitam, as próprios estudantes que estavam sendo assistidos pelo programa, tá? O nosso Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente, da Faculdade de Educação, ele também presta esse atendimento psicológico na modalidade online, ou seja, são estratégias que foram criadas nesse momento de crise e que é indispensável também para o enfrentamento da pandemia. Oi?
Deixa eu me ligar. Aí, voltou o áudio. Obrigado, professora. Vamos incluir aqui na conversa um pouquinho o professor Flávio, que é o presidente da DUFG, certo? E como o PROIFES é, nesse sentido, uma federação de sindicatos, eu gostaria de perguntar para o professor Flávio, né, como que a DUFG tem se colocado diante da pandemia, quais as principais ações ela tem feito, né, e como é que ela está se posicionando durante todo esse processo, Flávio. Bom, novamente agradeço aqui a todos vocês que estão nos assistindo. Bom, o ADUFG Sindicato, desde o início, né, que foi decretada essa pandemia, e também o estado de isolamento, principalmente aqui no estado de Goiás, a paralisação realmente das atividades, ele sempre, né, se colocou à disposição dos professores e das professoras, de todas as unidades acadêmicas aqui da UFG. Né? Então, a gente tem feito uma série de ações. A principal ação que a gente está fazendo hoje é a doação de EPIs para os professores que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Nós estamos procurando as direções de todas as unidades acadêmicas que estão com esses professores trabalhando nesse sentido e estamos desenvolvendo essas atividades. De início, a gente, por exemplo, fez doação de 10 mil reais para o ICB, né, para a compra de EPIs. Aí depois nós estamos fazendo doações também, tanto para as unidades aqui da UFG, como também da Universidade Federal de Catalão, da Universidade Federal de Jataí. Ou seja, estamos tentando proteger o professor, né, de uma possível contaminação com a doação desses EPIs. Os professores das 3 universidades aqui do qual a UFG representa, né, eles estão muito na ativa realmente, né, nesse sentido de combater o coronavírus, e a gente teve essa necessidade de ajudá-los, porque a gente viu, por exemplo, pela falta de recursos que a própria universidade tem, pela falta de recursos que o governo não está colocando dentro das universidades nesse momento, que devia estar colocando, porque as universidades estão trabalhando, né? Como o professor Lucilene colocou, o ICB está fazendo análise, várias outras unidades também estão fazendo análise para a identificação do coronavírus. Nós estamos também, professores, em campanhas de vacinação, ou seja, várias ações estão sendo feitas aqui dentro da universidade. E, infelizmente, né, como a universidade não tem recurso para tudo, para compra desses EPIs, não tem recurso, né, para ajudá-los, a gente sentiu a necessidade de realmente ajudar. O ADUF, ainda bem que pode, né, ter uma certa financeira, né, o financeiro do sindicato é bem controlado, é bem ajustado, então a gente conseguiu ajudar, estamos ajudando. E, além disso, o ADUFG Sindicato também, essa semana, por exemplo, a gente fez doação de cesta para as costureiras que estão fazendo essas máscaras, fazendo essas máscaras, produzindo essas máscaras dentro do UFG. O UFG está com essa campanha de mais de quase 200 mil máscaras que vão ser doadas para a saúde de todo o estado, né, para os profissionais de saúde. A ADUFG vai distribuir parte da doação que a ADUF fez desse apoio que a ADUF fez, não doação, apoio que a ADUF fez para o UFG em torno de 20 mil reais. Vão ser convertidos em máscaras, em torno de 15 mil máscaras, que a UFG também vai distribuir nas unidades acadêmicas, né? Então a gente está fazendo isso. Esse trabalho realmente dá apoio ao professor para que ele se sinta seguro na hora de estar lá combatendo o coronavírus, né? E, de uma certa forma, a gente vê também, né, que a sociedade aqui no estado de Goiás está empenhada, tanto que a Lucilene estava colocando sobre o Hospital das Clínicas da UFG. O próprio ADUFG foi lá no Hospital das Clínicas, né? Nós mandamos documentos para todos os parlamentares, pedindo recursos para os parlamentares. Os parlamentares colocaram quase 14 milhões em emendas já para o Hospital das Clínicas, para finalizar o Hospital das Clínicas, que aqui o Hospital das Clínicas de 600 leitos, sendo 120 leitos pode ser UTI. E a gente vê, por exemplo, agora também, né, quando falo da sociedade, o próprio empresa, uma cooperativa bancária aqui do estado de Goiás, trabalhando para arrecadar fundos para deixar pronto 70 UTIs. Então, assim, o estado de Goiás, o coronavírus, ele o número de contaminados teve um crescimento, claro, mas não foi tão grande. É tanto que hoje o governador do estado fala até em reduzir 70% o isolamento, né, voltando a algumas atividades econômicas. Mas, assim, é importante, né, com relação ao Hospital das Clínicas, eu ressalto, é importante a gente conseguir recursos para finalizar realmente, deixar o Hospital das Clínicas para pronto atendimento, né? Ou seja, 120 UTIs a mais é mais uma segurança. Então, é isso, nós estamos aí fazendo esse trabalho de realmente ajudar os professores de todas as unidades acadêmicas, das 3 universidades, né, para que eles se sintam mais seguros no combate ao coronavírus. Certo, obrigado, Flávio.
Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica para a Lu, que a formação da Lu é em nutrição, certo, Lu? Então, como é que a gente faz, a gente que está de quarentena, como é que a gente deve se alimentar para poder sobreviver a esse processo de isolamento social? Que tipo de cuidado a gente tem que ter com a nossa dieta? Estão colocando a Lu para comentar. Bom, vou aproveitar que eu fiz uma pergunta e vou trabalhar com perguntas que apareceram aqui no chat para nós. Né? O Oscar Galley, certo? Fez a seguinte pergunta para você, Lu. Hoje, quantos exames estão sendo feitos no laboratório que a UFG está trabalhando em conjunto com as pessoas? E também o Elias Menta Macedo, certo? Está perguntando como é que está a situação do HC. O Flávio falou um pouquinho, e ele está perguntando pela possibilidade da viabilização do funcionamento dos 600 leitos. Provavelmente existe algum cronograma, certo? Como é que está a possibilidade de desenvolvimento disso? E, por fim, a Socorro Coelho perguntou a mesma coisa que o Galil. Perguntou quantos exames o hospital consegue fazer hoje e quais são os critérios de acesso para esses exames. Certo? Então, quando você estiver pronta aí, professora, responde para nós. Assim, o Newton Brandão aqui está perguntando também, o nosso presidente, está dizendo que é uma preocupação grande quanto à orientação do governo para flexibilizar e até mesmo acabar com o isolamento social. A troca do ministro da Saúde pode vir a forçar essa política para o governo, vocês estão vendo ele aí. Né? Pede que a Lu podia comentar quais seriam as consequências de uma política desse tipo para os professores e professoras das universidades. Né? Acho que a Lu está enfrentando alguns problemas lá. Ela deve estar abrindo agora o texto dela. Certo. No contexto atual, político, né, do governo federal, como é que a gente consegue enfrentar ao mesmo tempo uma pandemia e um conjunto de cortes que vem sendo realizados sistematicamente ao longo dos anos? Oi? Daniel, tá bom, para mim? A pergunta é a seguinte, pergunta para você, como é que a gente faz, desde o ponto de vista sindical, para lidar com um governo que corta a universidade, corta os investimentos, e a gente da universidade tem que trabalhar, é uma das pontas de lança em ciência e tecnologia, para poder trabalhar em ciência e tecnologia, para poder trabalhar na luta contra a pandemia. Então, é isso que eu falo. Hoje a sociedade está vendo a importância das universidades, né? Porque as universidades, mesmo com a falta de recursos, estão conseguindo fazer pesquisa em relação ao Covid-19, né? Algumas universidades com pesquisas, por exemplo, para identificação mais rápida da infecção ou não, da contaminação ou não pelo Covid. Algumas universidades com pesquisa também em relação ao desenvolvimento de vacinas, né, de medicamentos para ajudar no combate ao coronavírus. Tudo isso está sendo feito com bolsas de mestrado e doutorado sendo cortadas pelo governo, né, com falta de recursos dentro da universidade, porque a universidade sempre, né, o governo está tirando recursos dentro das universidades. Então, nós, as duras penas, os professores, os pesquisadores, os cientistas brasileiros, estão fazendo as suas pesquisas, as duras penas, mesmo, né, com toda essa dificuldade por parte do governo. O governo, em vez de ajudar as universidades, fica disseminando, né, falsidades, como, por exemplo, medicamentos que podem curar o coronavírus, que está comprovado cientificamente que não cura, né, que o efeito é maléfico. Essa semana o governo chamou até a Anitta, né, um medicamento que é usado como vermífugo como tratamento de coronavírus. Então é lamentável, é um governo que realmente não respeita a ciência, né, aposta totalmente no acaso e fica em vez de ajudar realmente de fato, né, o combate, podendo aportar muito mais recursos para dentro das universidades, dos institutos federais, não. O governo faz isso, o governo trabalha
na contramão, né? Ou seja, disseminando fake news, disseminando notícias que não condizem com a realidade, que não são fatos científicos. Inclusive, o próprio ministro Mandetta, né, que saiu agora, em desacordo com o governo, porque o governo batia de frente com as recomendações da OMS, o ministro seguia as recomendações da OMS, e, infelizmente, a briga, né, foi tão grande, mais por questões políticas, eu acredito também, que o ministro acabou saindo e entrando um outro ministro agora, né, que assumiu hoje. Então, assim, a sociedade, ela está vendo realmente a importância das universidades e dos pesquisadores, né? Se a gente tivesse mais recursos, com certeza, a gente estaria mais na frente ainda, né, com relação à pesquisa, à ciência e à tecnologia no Brasil. Arthur, então, enquanto a gente espera o retorno da professora Lu, você é da engenharia de alimentos, né, Flávio? Então já é uma outra, já posso estender para você a mesma pergunta. Né? Assim, além de tomar um vinho de vez em quando e comer uns queijos, o que é? Ah, a Lu está de volta. Oi, Lu. Então eu vou fazer pergunta para vocês dois. Vamos ver se o microfone dela volta a conversar com a gente. Eu faço para vocês dois. O que a gente deve comer numa quarentena? Certo? Eu conheço gente que está comendo chocolate adoidado. Então, assim, o que a gente deve comer numa quarentena? Eu posso falar por mim, hein, Lu? Ó, até voltar. O microfone dela não está bom. Começa com você, Flávio. Então, eu sinceramente, assim, eu sou engenheiro de alimentos, não sou nutricionista, mas claro que a gente entende um pouco, né? Mas, assim, inclusive o ADUFG Sindicato, né, está com seus profissionais de saúde todos atendendo online. A nutricionista que a ADUFG Sindicato está atendendo todos os professores e professoras de forma online. Nós estamos com várias lives de Pilates, de manhã e de tarde, todos os dias. Então, isso está ajudando bastante os professores. Mas, em relação à alimentação, o professor tem que se cuidar realmente, né? Porque se não se cuidar, em casa, é meio caminho para você comer de hora em hora, né? Em vez de 3 em 3 horas, como as nutricionistas recomendam, né, Lu? Então, assim, procurar realmente, né, alimentação saudável. Porque exercício físico quase ninguém está fazendo. Porque você não pode nem sair em parque, né? As pessoas estão... Quem está fazendo exercício físico está fazendo dentro de casa. Então, é comer realmente saudável, comer bastante legumes, né? Carnes magras, realmente. E tomar um vinho, né, Daniel? Porque sem tomar vinho fica complicado. Mas com moderação, muito pouco vinho. Com moderação. Com moderação. Final de semana somente, né? Então, é por aí. Então, eu, particularmente em casa, estou tentando me cuidar nesse sentido. Alimentação saudável, em todos os períodos, né? E somente uma coisa que eu estou deixando de fazer realmente, que é atividade física, que eu estou lamentando bastante, que é o que está me fazendo mais sofrer, é a falta de atividade física. Mas a Lu pode complementar melhor. Lu, voltou seu microfone? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Duas perguntas importantes, Lu. Eu peço desculpa porque é problemas aqui técnicos. Normal, isso acontece. Duas perguntinhas rápidas, espera aí, só um pouquinho. A primeira é sobre a nutrição, né? A segunda é sobre o número de testes que estão sendo feitos nos laboratórios e como é que está a abertura de leitos no HC. Tá bom. Em relação à parte da nutrição, eu vou fazer aquela leitura bem geral, porque eu não atuo diretamente na orientação nutricional, trabalho mesmo com políticas públicas, mas foi uma das frentes muito fortes que a nutrição fez. Temos vários materiais produzidos, porque uma das nossas grandes preocupações era notícias fakes, de ações, né, de produtos milagrosos, de alimentação milagrosa, sucos e aí mais. E não foge ao que o próprio Flávio disse, não, né? Uma alimentação bem equilibrada, variada em frutas, verduras. Temos muito preocupado, né, com o aumento de peso em função do isolamento. Aí tem os abusos nas lives sertanejas de bebidas alcoólicas e comidas, né? Mas nada impede uma atividade física, quem mora em prédio subir as escadas também, né? Mas eu também peço para acessar, porque tem muitas orientações boas, cartilhas e materiais educativos, tá? Em relação à capacidade de exames, é importante reforçar o que eu disse inicialmente dos nossos laboratórios que estão abertos para fazer o diagnóstico, mas ainda não iniciaram. Não iniciaram porque falta ainda a devolutiva do Estado, né? Mas as tratativas já foram feitas,
em relação à faculdade de farmácia e do próprio IPTESP, então, a aquisição de alguns insumos, até a DUFG está nos apoiando para a necessidade da faculdade de farmácia, para começar essa parte de diagnóstico, mas uma vez instalado, essa capacidade vai ser de 350 a 500 testes por dia, mas essa capacidade ela pode ampliar, né, diante da disponibilidade de insumos e compatibilidade de equipamentos com os testes adquiridos, né? Importante falar também que a metodologia que vai ser adotada é a oficial, que é o PCR, né, para um resultado mais fidedigno. Então, isso é muito, muito importante dizer. O que está sendo providenciado nesse momento é os kits diagnósticos que serão repassados pela UFG, que é o que está mais adiantado, mas ainda não temos ainda essa capacidade, ainda esse diagnóstico já começando a ser feito. E a professora Thelma, ela me mandou um WhatsApp aqui, informando, para falar, além desses apoios que estão buscando junto à MCTIC, né, ao Ministério da Saúde, a FAPEG também, né, uma outra fonte de fomento que está apoiando os equipamentos necessários para a faculdade de farmácia. Em relação ao HC, nós temos toda a estrutura, né, física do hospital já preparada, mas, no entanto, ainda falta a aquisição de uma série de equipamentos com as emendas parlamentares, né, com outras ajudas externas, para que sejam equipados, para que ele esteja pronto para ser um hospital de referência. Acho que o que é importante é ressaltar dessa disponibilidade do hospital, que são 600 leitos, colocado para o Estado e para o município como referência à Covid, né? Está com o Flávio um pouquinho. Flávio, o governo federal tem ameaçado cortar salários ou então congelar. Na verdade, a proposta de congelamento já está na mesa pelos próximos 5 anos em função do gasto que está sendo feito e do problema fiscal que ele vai gerar. Faz sentido cortar dinheiro das universidades quando a pandemia mostra exatamente que elas são uma das frentes mais produtivas ou mais fortes de enfrentamento de uma crise como essa? Sentido algum, né? Até porque nosso salário, o salário dos professores das universidades federais, já estão congelados há mais de 4 anos. Então a gente já está com a deflação de torno, né, com a perda inflacionária em torno de 16%. Então não faz sentido algum. E ainda mais nesse momento, como você bem coloca, né, os professores, né, unidos e trabalhando no combate ao coronavírus, né, não tem sentido algum fazer isso. E economicamente também já foi demonstrado que cortar salário, congelar salário, né, vai prejudicar mais ainda a economia. Até porque, se há alguma coisa para fazer nesse sentido, é taxar as grandes fortunas, né, aprovar o taxamento de grandes fortunas, parar de pagar a dívida externa, que o Brasil pode parar por um tempo de pagar a dívida externa. Só o lucro dos bancos, se você for avaliar, né, os lucros do banco, se for congelar salário de servidores públicos, vai dar 10% do lucro dos bancos. Então, o congelamento de salário de servidores públicos é muito pequeno em relação à economia que seria feita com relação a isso. Então, não vale a pena, né? E o governo, realmente, ele tem que apostar mais no servidor público, né? Apoiar mais os servidores públicos, principalmente para os servidores públicos das universidades e institutos federais que estão trabalhando realmente no sentido de desenvolver pesquisas, como foi bem colocado aí pela LU, as diferentes ações que a gente está fazendo aqui na UFG, como na UFJ, na Federal de Jataí também. Então, teria que incentivar mais, não desmotivar os professores congelando salário, reduzindo salário. Então, isso realmente é uma política, né, a zero, que é defendida pela principal rede de televisão brasileira, que é a Globo, que todo dia volta com esse assunto, né? Na própria PEC que foi aprovada, né, da guerra, né, isso foi retirado. Tá? Então, os parlamentares retiraram a redução salarial, o congelamento de salário dos servidores públicos. Mas a Rede Globo Televisão continua com essa história, né, que é alimentada pelo Maia, às vezes. Né? Então, eu espero que isso não aconteça, porque seria muito prejudicial, né, para o bom andamento desse combate ao coronavírus, que as universidades têm feito esse trabalho, então acho que isso não deve ser feito de forma alguma. Certo. Professora Lu?
Oi. Sim, quais são os próximos passos que a UFG está pensando com relação a essa pandemia e se existe alguma previsão de retorno de aulas ou coisa desse tipo? As atividades, né, elas estão totalmente focadas e continua no enfrentamento da Covid, então nós estamos, a gestão superior, ela está dando todas as condições e apoio, mesmo toda essa restrição orçamentária, por isso que nós estamos buscando o apoio das diferentes formas, né, no setor público, no setor privado, os nossos sindicatos, para que dê condições, porque eu acho que o mais importante é mostrar como a comunidade acadêmica, ela está servindo, né? Acho que e esse é o papel da instituição, essa responsabilidade social. E o envolvimento é nas diferentes áreas. Então, referente a voltar a aulas, isso não faz parte dessa discussão, tanto é que nós, último ano, há uns 15 dias, nós publicizamos uma portaria falando da suspensão dessas atividades por tempo indeterminado, né? Nós entramos agora em outro momento, que é a discussão das TEDx, nas tecnologias, né, digitais de informação e comunicação, para ver a viabilidade, né? Então, nós estamos no momento de avaliar o diagnóstico, fazer se é possível o uso dessas tecnologias digitais no campo da formação. Então, nós estamos num projeto de estudo. Eu acho que esse momento de pandemia também, ele impulsionou uma área que ela é necessária ser discutida nas instituições de ensino superior, com a possibilidade de uso, né? Mas é claro que nós temos que avaliar a viabilidade da mesa para dentro da nossa instituição, para dentro da UFG. Então, essas são as frentes, né? Mas eu quero deixar muito claro que o nosso ponto crucial agora, o que nós temos fortalecido muito são as ações para o enfrentamento da Covid. Se nós já trabalhávamos muito, agora nós trabalhamos muito mais para dar todas as condições e os nossos laboratórios e as pessoas para o enfrentamento. É porque, assim, a universidade continua funcionando, as aulas não estão ocorrendo, mas dentro das condições possíveis, fora do home office, a universidade continua funcionando administrativamente, burocraticamente, etc. Né? Isso, Daniel, é importante ressaltar isso. A universidade não parou, a UFG não está parada. O que está suspensa são as atividades em sala de aula, né? Mas e é importante ressaltar que eu sou a pró-reitora de Extensão e Cultura. Nós criamos um programa de extensão que denomina-se Ações para o Enfrentamento da Covid. Tivemos uma série de projetos que são incluídos nesse programa, ou seja, muitos professores estão criando novas ações para compor o rol de ações essenciais para o enfrentamento. E administrativamente, né? A universidade não parou, né? Certo. Tem uma pergunta aqui que pode ser feita tanto para o Flávio quanto para a Lu, mas ela é mais direcionada a Lu, que é a seguinte. Fala, por exemplo, da redução do isolamento ou de uma abertura progressiva da quarentena. Né? Se você acha que as universidades, as escolas, os institutos de educação, ciência e tecnologia não deveriam ser os últimos a retornar às atividades. Afinal, dentro de uma sala de aula é impossível evitar aglomeração de pessoas. Além disso, crianças e adolescentes assintomáticos podem levar o vírus para suas casas e contaminar familiares dos grupos de risco. Outra coisa importante de conectar com isso uma coisa interessante a gente ver o que dá para fazer em termos de uso dessas tecnologias. Isso. Nesse contexto da educação e repensar até o modelo de sala de aula. Isso. Mas nesse sentido, universidades acabam tendo que voltar por último, né? Eu acho assim que nós não podemos fazer uma fala sem considerar um cenário geral, né, nacional. Existem pesquisas que mostram, então, nós temos que acompanhar em que momento começa-se a redução desse isolamento social. Porque, sem dúvida, as salas de aula é onde permite uma aglomeração e, nesse momento, a gente nem atingiu o pico da curva, isso seria uma ameaça total à condição de saúde da população. A nossa posição da nossa universidade o retorno das ações no momento que é para retornar as ações, né? Seria uma ação totalmente absurda, totalmente contrária aos protocolos da Organização Mundial de Saúde, o retorno
num momento totalmente inadequado, onde favoreciam a piora dessa crise. Eu não vou dizer que deveria ser um útil, mas sim de acompanhando os estudos, né? Eu acho que tem uma posição até do Estado, né, do Estado de Goiás, de ser bastante criterioso, né? Tanto é que tem pesquisadores da universidade que estão fazendo esse monitoramento para ver em que momento que diminui esse isolamento, que atividades que poderão estar retornando, acompanhando se quando começar a retornar as atividades não tem um aumento dessa contaminação. Ou seja, esse retorno ele tem que ser extremamente alicerçado na ciência, né, na capacidade de usar as tecnologias a nosso favor. E falando em aula especificamente, as atividades acadêmicas, as tecnologias digitais, elas estão aí, né? Nós precisamos, na verdade, aproximar das mesas, então a gente precisa fazer um estudo mesmo dentro da nossa instituição, da capacidade de expansão do uso dessas tecnologias para os diferentes campos da formação, né? Se essa é possível, se a universidade ela oferece condições para que nós temos que pensar numa tecnologia que seja inclusiva, a gente não pode, a gente tem que considerar a condição do nosso alunado, se existe essa condição para que ele participe das ações que utilizam essas tecnologias. Mas acho que é um momento para a gente rediscutir a nossa forma de ensino, de pesquisa em muitos locais, de extensão no âmbito das tecnologias, né, nas tecnologias digitais. Certo. Flávio, rapidamente, que nosso tempo já está começando a acabar, quais são os próximos passos das ações do FIGE e do PROIFES, agora nesse próximo tempo? Então, a do FIGE ele vai continuar acompanhando, né, todo esse trabalho que está sendo feito pelas unidades acadêmicas, tanto aqui da UFG como da UFJ e da UFCAT, e ficar monitorando, claro, para poder ajudar na medida do possível, né? Tem essas outras ações sociais também, que a do FIGE, o sindicato pretende ajudar. Hoje a gente vê, por exemplo, vários estudantes da UFG que moram nas moradias estudantis, passando necessidade, passando dificuldades. Então, acho que o sindicato, na medida do possível que puder ajudar, ele vai ajudar, sim, certo? E no PROIFES Federação, a gente fica sempre fazendo esse trabalho político, né? Mesmo online, mas o jurídico da federação, o jurídico que está nativo o tempo inteiro, né? Tanto que do sindicato, como de toda a federação, é um grupo jurídico que está sempre nativo, respondendo os documentos, dando pareceres, preparando possíveis ações. Agora mesmo estava com uma ação pronta com relação a uma instituição normativa 28, a gente não entrou porque não houve redução do salário dos professores e professoras, mas a ação está pronta, caso aconteça. Aqui na UFG hoje foi publicada a portaria, né, tentando regulamentar essa questão do trabalho do home office, com a parte presencial, que é extremamente importante, né? Isso para evitar realmente, a UFG, como outras universidades estão fazendo o mesmo, isso para evitar realmente um corte de benefícios, como salubridade, adicional noturno, auxílio de transporte e outros. Então, a UFG publicou essa portaria hoje, e agora as unidades acadêmicas vão começar a instruir os professores nesse sentido. Mas é isso, é ficar sempre alerta, ficar sempre atento. Como eu disse, aqui em estado de Goiás, o governo está pretendendo reduzir 70% das atividades econômicas, aliás, 70% do isolamento, né, para voltar algumas atividades econômicas. Falaram-se em bares, restaurantes, não sei se isso de fato vai acontecer, é muito preocupante que isso aconteça, né? Então vamos aguardar. As aulas aqui no estado de Goiás estão suspensas até 10 de maio, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Certo. Gente, então eu gostaria de ir caminhando para as considerações finais. Então, professora Lu, muito obrigado pela sua participação. Se a senhora quiser falar alguma coisa, está aberto o microfone. Sei que meu tempo está no final, mas eu quero muito agradecer. Eu vou até pedir desculpa, que tem várias outras ações que eu não pude, não deu tempo, a gente podia ficar por horas aqui. Você pode dar um link, elas estão listadas na universidade? Pode. Você acesse, por favor, a parte da reitoria, né? Reitoria Digital, lá tem um leque de todas as ações. Nós tivemos esse cuidado de apresentar que a instituição ela tem feito, então é só clicar reitoriadigital.ufg.br, né? Lá você vai ter acesso, inclusive, aos materiais produzidos no campo das atividades educativas. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao convite, mostrando como essa
instituição, juntamente com os institutos federais, a Universidade Federal de Catalão, de Jataí, elas estão extremamente ativas, elas não estão paradas, elas estão com todas as suas ações para o enfrentamento da Covid, com parcerias, com sindicatos, com instituições públicas, privadas, cujo objetivo é garantir a saúde da população, promover condições de atendimento, de acompanhamento, e o que nós temos a oferecer, que é toda a nossa capacidade científica, intelectual, de espaços, inclusive físicos, para a sociedade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e mostrar que essa universidade ela está para servir à comunidade. Obrigado. Professor Flávio? Bom, por último, eu gostaria de agradecer muito também aqui a presença da professora Lucilene e parabenizá-la realmente por esse trabalho que ela está coordenando dentro da UFG e toda a equipe, né, da UFG, principalmente também o nosso reitor, o professor Edivar Madureira Brasil. O Edivar é fantástico, é um cara que não para, né, mesmo com toda essa situação, ele está fazendo contato para todos os lados para ganhar recursos, principalmente para colocar o Hospital das Clínicas em pleno funcionamento, né, porque a gente sabe que a importância de ter 600 leitos disponíveis. Então, o professor Edivar está fazendo esse trabalho, né, de buscar recursos para dentro da universidade, para dentro do Hospital das Clínicas. E esse trabalho que a UFG está fazendo é exemplo para todas as universidades federais. A UFG, se você buscar dentro desse local que a professora Lucilene colocou, a reitoria digital, dentro do próprio site da UFG você vai achar, né, as diferentes ações que a UFG está fazendo. Não só a UFG, como a FJ e o FCAT. Então, assim, é fantástico, né? A sociedade perceber, que ela está percebendo isso agora, o que as universidades estão fazendo. Esse final de semana, o principal jornal aqui de Goiás fez uma matéria grande, né, mostrando as diferentes ações que as universidades estão fazendo. Então, isso realmente é nosso papel, é servir a sociedade, servir, né, a comunidade em geral, e deixar, né, mais uma vez aqui, meu agradecimento pelo ProIFES Federação, pela realização dessa live. Essas lives são de extrema importância, né, que as pessoas têm a oportunidade de participar ao vivo, de assistir ao vivo, mas elas ficam gravadas também e ficam disponíveis para todos possam acompanhar novamente. Então é isso. Agradecer realmente ao ProIFES Federação, a comunicação do ProIFES Federação, a professora Gilca, Bruno, Ana e todos os demais envolvidos nessa coordenação dessa live. E o professor Daniel também aí, que está nos ajudando, né, fazendo essa intermediação e a comunicação do próprio ADUFG Sindicato também. Tá. Gente, então a gente vai chegando ao fim do programa. Agradeço a participação de todos. Algumas perguntas não puderam ser respondidas, eu peço desculpas, mas é porque a gente tem uma hora só mesmo. A agenda dos professores está lotada, apesar deles não estarem dando aula presencialmente. E a gente espera vocês todos na próxima sexta-feira, dia 24 de abril, nos mesmos horários, às 16 horas, a gente vai ter uma outra live do ProIFES. Então, gente, boa noite, fiquem em casa, se cuidem, muito obrigado, até mais. Até mais. Acho que agora foi.